Glória a Deus. Josué capítulo 24. Nós vamos ler uma boa porção desse livro, porque, como a gente sabe, a Bíblia não diz para a gente contar anos. A Bíblia diz que nós devemos contar dias, porque dia é o que nós temos, na verdade, é o dia que se chama hoje. Nós não sabemos sobre o dia de amanhã, nós sabemos que hoje é o dia que Deus reservou para falar ao nosso coração. Quando a gente está pensando no ano, então a gente tem que começar a pensar nos 300, esse ano é ano bissexto, né? 366 dias, não é isso? Então, nos próximos dias que nós temos pela frente, eles podem ser dias que vão ser novos, porque é uma oportunidade que Deus está nos dando, que diante do ano novo, nós temos de fato um tempo novo na nossa vida. O ano serve como uma estação. A gente aprendeu a marcar as estações e fazer planos e projetos que dizem respeito a tempo na nossa vida. E nós estamos diante agora, no primeiro dia de um ano novo, de os dias que virão. O primeiro de 366 dias que o ano de 2012 se apresenta para nós. O que nós vamos fazer com os dias que, se Deus nos der, né, daqui para frente, o que nós vamos fazer com ele? Nós vamos de fato viver uma vida nova, ou vamos continuar a viver da mesma forma que vivíamos, e talvez vivêssemos coisas boas. Quem aqui teve um bom 2011? Quem aqui tem coisas boas para agradecer a Deus 2011? Aí. Então nós vivemos coisas boas, apesar de termos tido dias difíceis, ruins, né? Dias de choro, mas passou, está aí, estamos vivos, estamos aqui, diante da vida. E aí é interessante, porque normalmente quando chega na virada do ano, há uma expectativa, a gente vê uma certa comoção por todos os lugares, não é verdade? A gente liga a televisão, e aí nós vemos aquele clima, todo mundo desejando coisas boas, a gente encontra com os familiares, a gente celebra, é um momento muito gostoso, em que a gente verbaliza coisas boas a respeito do nosso próximo, expectativas a respeito de um próximo ano, pensamos numa estação, mas o fato é que o ano passou, e agora nós amanhecemos essa manhã, com muita gente pensando, o que aconteceu de novo? E percebemos que quando olhamos no espelho, éramos os mesmos de ontem. Ou seja, o que mudou? Tecnicamente, só a data no calendário. Se não houver na nossa vida uma atitude nova, uma semeadura nova, porque a Bíblia diz assim, tudo que o homem semeia, é isso que o homem colhe. Não tem como, seria esquizofrênico, eu ir lá plantar uma semente de abacate e ficar do lado de fora torcendo, né, com toda a minha força do pensamento, chamando um tanto de gente para ficar em volta daquela covinha que a gente plantou, e a gente torcendo, vai dar certo, vai virar abacateiro, vai virar jabuticabeira. Não vai. A semente de abacate vai produzir, por mais que a gente tenha boa intenção, que a gente preparou bem a terra, por mais que a gente tenha um tanto de gente em volta, intercedendo, né, fazendo uma corrente para frente, a semente de abacate vai sempre produzir abacateiro. Então, na nossa vida, se eu não entender que eu preciso de uma semente nova, que é o que a gente está ouvindo desde o começo, Deus está falando conosco, a respeito de uma semente nova dentro de mim, que vai produzir a partir da minha vida as mudanças necessárias para que eu possa ter de fato um tempo novo na minha vida. Isso vai se aplicar na minha vida conjugal, isso vai aplicar na minha vida com os meus pais, com os meus filhos, isso vai aplicar com o meu ambiente de trabalho, com a vida social, a minha vida com Deus. Tem muita gente torcendo para ter uma vida melhor com Deus e não se dedica às coisas de Deus. Tem gente falando que ama Jesus e não conhece nada a respeito desse ser que você diz amar. Desconhece as escrituras sagradas, de alguma forma assim, é lerdo, preguiçoso, no sentido de se dedicar a conhecer Jesus. Aonde eu posso conhecer essa pessoa? É uma pessoa, Jesus é uma pessoa, é um homem que viveu entre nós,
né, o Filho do Deus vivo, que encarnou, viveu entre nós. Como é que eu posso conhecer nas Escrituras Sagradas? Me dedicando, ouvindo, nas relações com aqueles que têm Cristo na sua vida. Nós aprendemos com Jesus na sua palavra, aprendemos uns com os outros. Onde eu vou conferir se aquilo de fato vem de Deus, naquilo que está escrito na Escritura Sagrada? Então eu quero te desafiar, nesse primeiro dia do ano, a pensar novo, porque a Bíblia diz assim: assim como o homem pensa, assim ele é. Tudo que nós pensamos, nós traduzimos isso na construção da nossa vida. Eu penso de família, eu tento construir a minha família. O que eu penso de Deus, eu tento me relacionar com Deus. O que eu penso de dinheiro, assim que eu lido com dinheiro. O que eu penso de sucesso de vida, ou de viver intensamente a vida, assim que eu vou tentar viver a vida. Então, se eu não tiver uma informação nova na minha mente, o meu processador vai poder apresentar as coisas velhas apenas de uma maneira diferente, mas vão continuar velhas. Se eu apresento um processo novo, uma palavra nova, eu vou colher coisas novas. Então, se eu olhar para a minha vida e continuar a tentar pelo mesmo caminho que eu já tentei anteriormente, o resultado vai ser o mesmo. Lembra-se da semente de abacate. Então eu estou lá vivendo dramas da minha vida conjugal, e aí eu tento com o maior esforço fazer com que aquilo dê certo, e tem duas pessoas empenhadas em fazer com que aquela relação dê certo, mas como a nossa atitude continua sendo antiga, o resultado vai ser cada vez pior e mais desanimador, porque todas as vezes que a gente tenta uma coisa e não consegue êxito naquilo que estamos fazendo, de alguma maneira que ele abate a nossa alma e pensamos assim: não vai funcionar, não tem jeito, não tem solução para mim, não tem solução para nós dois, e não tem mesmo. Se não for Deus a produzir o novo na nossa vida, aquilo vai ser sempre velho, vai estar apenas embolorado, vai ter apenas uma aparência suja, antiga. Deixa que Deus transforme a sua vida hoje. E a história que nós vamos ler, de alguma forma, é uma história de um tempo novo. Nós já aprendemos sobre isso várias vezes, a respeito de Josué. Josué tipifica, de alguma forma, Jesus, porque ele também é aquele que introduz o povo na terra prometida. Ele é o líder que Deus usa para que o povo pudesse adentrar o lugar onde Deus tinha como promessa para eles. Quem aqui tem uma promessa de Deus para a sua vida? Quem crê que Deus tem uma promessa para a sua vida? Todos nós temos promessa de Deus para a nossa vida. Amém? Fala assim: eu tenho uma promessa de Deus. Então Deus fez promessa e Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Mas muita gente acha que Deus prometeu coisas que Ele nunca prometeu. E por que nós seguimos achando? Porque nós desejamos muito, e o desejar muito não significa que é o que Deus tem para mim. Entende isso? Porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então aonde eu vou, lembra de volta? A fonte nova, a água limpa, a vasilha nova, isso sai da onde? De mim. Então, se não houver cura no meu interior, tudo que vai fluir é coisa amarga. A Bíblia diz que é impossível sair lá na mesma fonte e daquela fonte fluir água doce e água salgada. Então, eu preciso ser curado, porque não tem jeito de a gente ficar cocheando. E normalmente o que impede o homem e a mulher de Deus de viver tudo que Deus tem, esse cocheamento, essas dúvidas. Porque tudo que provém de dúvida, amado, é pecado. Nós vivemos de fé, de convicção, de certeza. Não é isso que a Bíblia diz? Então tudo aquilo que é dúvida é pecado. Quando Josué, então, sabia que o povo ficava naquela coisa, o povo viu os sinais, os prodígios, a maravilha, e queria servir a Deus. Aí Deus ficava um tempo produzindo as mesmas coisas, o milagre estava lá, mas era o mesmo milagre. Aí o povo desanimava, de repente começava a pensar em outras coisas. Nós vimos isso na história da igreja, na história do povo de Deus, desde o início. Às vezes eu encontro alguns irmãos que falam assim: na época do Moisés era fácil de crer em Deus, porque estava lá uma coluna de fogo, havia uma nuvem que acompanhava, a roupa do povo não se gastava, as pessoas cresceram e as roupas acompanhavam. Então havia muitos prodígios, muitos sinais, maravilha. Mas a Bíblia relata que aquela foi uma das gerações mais incrédulas que já esteve sobre o planeta. Então, amado, o nosso coração é tendente a se afastar de Deus, porque somos egoístas,
somos centrados em nós mesmos, nós cremos pelo que vemos, não pelo aquilo que cremos, nós vivemos pelo aquilo que nós aprendemos na escola, né? Porque a escola nos ensinou que o concreto é o que eu posso pegar, né? E o subjetivo é aquilo que eu não pego. Mas a Bíblia diz que o concreto é o que eu não vejo. É o que o Paulo diz. Porque as coisas que a gente vê, são elas o quê? Passageiras. Josué estava enfrentando isso com aquele povo. Ele vinha vendo durante 40 anos muitos prodigios, sinais e maravilhas. E agora chega o tempo de uma estação nova. Uma virada, uma novidade. Algo que eles aguardavam por muito tempo. E eu tenho certeza que muitos de nós aqui estavam aguardando a virada do ano. Seja para mudar o estilo de educação física que você tem. Muita gente fica falando, não, agora esse ano não dá mais, mas a partir de janeiro eu mudo minha dieta, vou fazer uma série de coisas que a gente tenta fazer a partir de uma estação nova, de um tempo novo na nossa vida. E aí diz assim, Josué 24, e nós vamos ler do verso 1 até o 24. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Então a primeira coisa que a gente está vendo, havia ali um momento, ele estava do lado de cá do Jordão, prestes a entrar na terra que Deus prometera, né? Na verdade eles já tinham entrado na terra, mas era aquela conquista nova, né? Então era como se fosse agora uma estação nova. A todo o livro de Josué vem contando de como eles atravessaram, como eles venceram, como eles agora se acamparam e agora tomaram posse das bênçãos. Então, de alguma forma, a gente vinha contemplando o ano à distância, o ano foi acabando de 2011, muita gente começou a deixar coisas para o próximo ano. O fato é que o ano chegou, nós já estamos no ano novo na nossa vida. Todos nós agora, como vamos preencher um cheque, ou vamos dar uma data, é 2012. Era esse o caso daquele povo. Então Josué chama todas as autoridades, as pessoas se reúnem, as famílias, e ele faz ali uma assembleia solene. Ele está falando agora, olha, agora que a gente já chegou no lugar que Deus tinha para nós, agora nós precisamos conversar verdadeiramente a respeito do que Deus tem como palavra para cada um de nós. Muitas pessoas continuam brincando de ser crente. Muitas pessoas continuam tentando levar a vida assim, a hora que eu preciso de Deus, eu puxo Deus para a minha vida, a hora que eu não preciso de Deus, eu empurro Deus para lá, a hora que eu quero Deus, eu tenho Ele ali ao meu lado, eu tenho Ele ao ponto que eu não o perca de vista, mas não tão próximo ao ponto de ter mudar algumas coisas, alguns comportamentos e algumas estruturas na minha vida. É esse o caso do povo que estava ali. Aí no verso 2 ele diz, Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Uma assembleia solene como hoje, nós estamos no primeiro dia. Quem quer um ano de fato novo na sua vida? Quem quer viver coisas tremendas em Deus? Então Deus nos reuniu aqui hoje e coube a Deus trazer o que eles queriam para que a gente pudesse juntos meditar nisso. Então ele diz, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Então agora deixa de ser a voz de Josué, a percepção de Josué, as impressões de Josué, as ideias de Josué, apesar de ser Josué um homem de Deus, um líder que Deus usou, deixa agora Josué de dizer por si mesmo, e agora começa a falar em nome de Deus, daquilo que Deus mesmo colocara na boca dele. Então agora, nesse momento, não é o pastor, mas é o que as Escrituras Sagradas estão dizendo para mim e para você.